Boa tarde, pessoal. Estou aqui de novo no Laboratório de Ciências, no horário de almoço. Daqui a pouco a gente tem a nossa sessão de estudos, né? Que é o momento do planejamento, da análise dos dados da escola. É uma reunião muito importante que acontece semanalmente, tanto no grupo do vespertino, que é o ensino fundamental, quanto do matutino, que é o ensino médio, né? O motivo do vídeo hoje eu quero falar sobre aluno neurodivergente. Esse público-alvo que chega na escola precisa de um olhar diferenciado, né? Precisa de uma adaptação de aula, porque ele aprende de forma diferente, né? E aí, semana passada, eu tive a honra de participar de uma apresentação banca, né? De um trabalho para graduação. O título do trabalho era a dificuldade que a escola, que a universidade tem, por exemplo, de acolher esses alunos neurodivergentes, né, com laudo, no caso o TEA, especificamente o TEA. E aí eu fiquei feliz em saber que a universidade também discute sobre essa problemática, né, sobre essa dificuldade que a gente tem em adaptar uma aula para o público-alvo da educação especial. E aí, no trabalho do aluno lá, do acadêmico, ele pontuava algumas situações, né? Então, o professor tinha dificuldade de formação continuada, né? Às vezes é porque o aluno ele não tem laudo, enfim. E no decorrer da apresentação ele colocou também que a gente teve um avanço, né? Nós tivemos um avanço significativo do ponto de vista legal. Então, hoje o aluno neurodivergente ele tem um suporte legal. Só que aí, gente, é o motivo do vídeo, né? A gente vê um distanciamento bem grande entre, por exemplo, o princípio legal que garante para ele um atendimento, acolhimento, permanecer na instituição, aprendendo, mas uma lacuna até uma prática efetiva dessa adaptação, né? Então, a proposta era essa, discutir o porquê dessa dificuldade, já que, por exemplo, a gente tem, do ponto de vista legal, esse amparo. E aí eu trago para o vídeo, né? Foi uma apresentação bem bacana mesmo. E na hora lá eu coloquei que eu achava interessante saber que a faculdade também discute sobre isso. Não é só uma questão, uma problemática na educação básica, né? Não, lá também está se discutindo a respeito. E modelando, né? Se remodelando, a prática está sendo reestruturada, pensando no público neurodivergente. E a gente avançou muito, né, pessoal? Se a gente for fazer uma retrospectiva de anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação. Nós tínhamos a lei ali ainda, né? Ela é de 88, se eu não estiver enganada, mas a gente não tinha essa preocupação, esse olhar com esse aluno, para esse aluno. Esse aluno ele tem sido acolhido na educação básica e ele tem chegado até a universidade. Esse é um outro ponto interessante, né? Então, muito mais alunos têm chegado à universidade. Isso é um fator, um fator positivo, a gente vê dessa forma. Mas ainda tem muito que avançar, né? A gente tem muito que avançar. E não cair na cultura de que, por exemplo, o aluno neurodivergente, ele precisa se adaptar à escola, né? A gente tem dificuldade em adaptar a escola ao aluno, então parece que a gente joga um pouco para o aluno adaptar-se à escola, e não é essa o fluxo das coisas, né? Na verdade, a escola precisa se adaptar ao aluno, entender que ele precisa aprender e entender qual é a forma que ele aprende. Isso não é fácil, nunca foi. E a gente precisa realmente pensar em como fazer isso, se é só uma reestruturação do ponto de vista legal, né, da lei, instrumentalizar a instituição para que isso realmente aconteça, mas instrumentalizar de forma verdadeira, né, com formações continuadas eficazes, que realmente alcance a necessidade em sala de aula, né, enfim, destruir, né, acabar com essa cultura, alguns autores até colocam a cultura da invisibilidade, né? O aluno não é visto, não é percebido, ele está ali, ele é meu aluno. Se eu sou professor regente da sala, ele é meu aluno. Eu não posso desconsiderar as dificuldades que a gente enfrenta para atender esse aluno, de maneira nenhuma. Uma sala lotada, muitos níveis de aprendizagem dele precisam ser atendidos, mas esse aluno ele não pode ser esquecido.
né? Hoje a gente tem a função do professor PAP, né, que é aquele que dá o suporte pedagógico juntamente com o professor regente. Tem que ser um trabalho contínuo de busca, o que fazer o que mais para esse aluno, porque ele precisa avançar na questão do aprendizado, cada um dentro da sua condição, é claro, né? Então, a ideia do vídeo aqui é discutir um pouquinho sobre isso e trazer um pouquinho dessa coisa, que eu fiquei bastante feliz quando eu vi que lá se discute sobre isso, né? Na universidade hoje, eles têm um núcleo de atendimento, tem o psicopedagogo, tem o psicólogo, o assistente social, tem uma equipe ali para acolher esse aluno, né? Na escola de educação básica, a gente também tem uma equipe psicossocial que faz esse acolhimento, essa ponte, esse entendimento a respeito, né, desse aluno também. Só que a gente precisa avançar, né? A gente precisa avançar e entender que aquele aluno, ele é meu aluno. Eu não estou preparada, às vezes, né, do ponto de vista da formação para atendê-lo ali, mas eu preciso buscar, preciso alcançar meios para que isso aconteça, porque é um direito dele aprender, né? E aí eu preciso também ter essa família bem próxima ali, para fazer esse elo, nessa ponte. Então tá, pessoal, a ideia era essa, era falar um pouquinho a respeito desse aluno que está dentro da minha sala de aula. Ele é meu aluno, eu preciso fazer, eu preciso criar, buscar instrumentos para que ele aprenda. Mesmo, claro, entendendo que a sala está super lotada, que as nossas horas de atividade, de repente, não sejam tão suficientes para esse planejamento personalizado, porque precisa, sim, né? Eu não tenho informações adequadas ainda, né? Que vai fazer com que esse menino realmente avance. Então, tem muitas questões que precisam ser resolvidas, né? A lei está posta, ele tem direito ao aprendizado individualizado, pensado para ele. Mas a prática, essa lacuna, ela precisa ser vista e olhada. Por que não está acontecendo, né? Então, era isso a ideia do vídeo. E até o próximo. Até lá.